Minhas senhoras e meus senhores, meu querido dátivo Sálvia e Ocanha. Em primeiro lugar, deixem-me cumprir com a desobriga, que é apresentar cumprimentos de duas pessoas que, não podendo estar hoje aqui, saúdam a Real Associação do Porto e endereçam muito especialmente ao dátivo um abraço de amizade e de agradecimento e reconhecimento, que é a Sua Alteza Real, o Sr. Dom Miguel de Bragança, Duque de Viseu, porque está acamado, infelizmente já desde 22 de agosto, e de Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, que ontem mesmo me entregou o seu discurso para eu sublinhar duas ideias que ele transmitiu, o discurso do dia 30, que ao fim e ao cabo é o dia do Jantar dos Conjurados, e da sua mensagem tradicional anual aos monárquicos portugueses e a todos os portugueses. Uma das coisas que me faz estar aqui hoje é porque eu, não sendo do Porto, tenho o Porto no coração. Não sou como o Dom Pedro, que deixou cá o coração, mas eu tenho, de facto, o coração no Porto. Tenho família no Porto, famílias que se dedicaram, curiosamente, ao comércio no princípio do século XX, o comércio de grosso trato. Eventualmente alguém se lembrará dos armazéns do Anjo. Portanto, a família Mariani, a família Agrelos, depois há uma que se casa com os Agrelos. Portanto, há toda uma tradição minha enraizada e por isso eu tenho aqui o coração. Até porque quando me portei mal em Lisboa, no meu tempo de aluno liceal, a minha mãe disse: vais para a casa das tias. E lá vim eu recambiado para a Rua Sá da Bandeira 706, nono andar, que tinha um café onde eu me entretinha a namorar, num tempo, calculem os senhores como eu sou velho, em que a Cunha ainda não estava na Rua Sá da Bandeira, estava em Santa Catarina e era uma pequeníssima mercearia onde ainda se comprava a manteiga a peso num papel pardo. Por isso, dátivo, yo no soy de Oporto, pero tuve el carnet de identidad y el pasaporte aquí, porque en esa época íbamos mucho al norte de Portugal, por Minho, y íbamos a Ávila o otros sitios a comprar cosas, como de Lisboa se iba a Badajoz. Y entonces, para salir, como no tenía padre y madre aquí, me tuve que tener el carnet de identidad pasado en Oporto y el pasaporte, porque en esa época todavía existían fronteras. La primera cosa que quiero decirte es, y lo digo en castellano, me permites que no hable tu segunda lengua, que es el catalán, porque en verdad hay que darte las gracias, y esto lo hago sin poder hablar por los portugueses, ni tampoco por los españoles, por los monárquicos portugueses, pero la verdad es que este libro ha sido muy importante cuando lo he leído y sobre todo cuando tuve conocimiento de él. Este libro es como traer a la historia reciente de la Casa de Braganza importantes cosas de que se hablaba, pero que has conseguido traer con el exacto factual de las fuentes originales. Y por eso te doy el enhorabuena. Y me permites que continúe en portugués, si no me echan piedras y me ponen en campaña en el tren. O engraçado é que no sábado passado, dia 3 de dezembro, o Sr. Dom Miguel, Duque de Viseu, cumpria 76 anos. E estando acamado na casa da Rua do Campo, número 2, que é a casa do irmão e da cunhada, reunimos-nos um pequeno grupo onde, de repente, este quadro estava numa pequena sala, que é uma antecâmara do salão, e onde estavam pessoas que descendem
destas senhoras, ao fim e ao cabo, das filhas de Sr. Dom Miguel, o rei proscrito. E estavam, curiosamente, por duas vias de conhecimento genealógico. Naturalmente, o dono da casa, que é o chefe da Casa Real, o Sr. Dom Miguel, que está agora de andarilho ou de bengala de quatro patas, e estavam duas senhoras Bragança Martorell, Dona Elizabeth e Dona Núria, Bragança Martorell, e estavam Braganças Vanuden, Miguel e Nuno, que também conheces da apresentação em Lisboa. E o nascimento do Sr. Dom Afonso, atual príncipe da Beira, a monarquia tinha que continuar. Portanto, enquanto o Sr. Dom Henrique continuou sempre a ser só o infante, o Sr. Dom Miguel foi príncipe real, por isso tem direito ao tratamento de Sua Alteza Real. E, tal como nesta época, há desistência natural, por imposição das circunstâncias, da vontade pessoal. O Sr. Dom Pedro se torna Pedro I, imperador do Brasil, automaticamente é o Sr. Dom Miguel, ainda em vida do pai e da mãe, Dom João e Dona Carlota Joaquina, que é o príncipe real. Portanto, Dom Miguel é infante, é príncipe real e é de facto e de jure, pelas cortes assim constituídas legalmente e legitimamente, rei de Portugal. E é isso que dá também, se quisermos ir por essa via, a justificação de que estas senhoras foram princesas de facto, ainda que tendo nascido fora do quinhão natal, e que sempre, toda a vida, sonharam com Portugal. A meta destas senhoras, casadas com as melhores cortes do que eram os príncipes católicos da altura, tinham um único objetivo: passar a ideia do Portugal restaurado, passar a ideia do Portugal como raiz, como terra profunda das ansiedades da liberdade do povo português e, sobretudo, deixar o português como língua. Essa língua que nós sabemos que, de facto, foi o cimento do Império Português. Quando eu digo que se fina uma época, um período da história e começa outro, é evidente que nós sabemos que a Sra. Dona Carlota Joaquina e o Sr. Dom Miguel, o seu filho preferido, se quiserem, representavam o l'Ancien Régime. E o l'Ancien Régime, por muitos historiadores, considerado algo ultrapassado, algo que convinha derrotar, que convinha pôr na prateleira, em favor daquilo que eram os novos tempos e as novas condições daquilo a que se chamou o liberalismo. Eu estou no Porto, sei que o Porto é a terra das tradições liberais, mas a verdade é que o que havia era uma noção exata entre duas formas de governo que se baseavam uma no direito divino e a outra no direito da igualdade de direitos de todos os homens. Se este conceito filosófico, social, político, administrativo tem algo que possamos escolher, é que para haver um governo liberal não é necessário rei. Ainda que hoje nós saibamos que as monarquias europeias mais estáveis, mais desenvolvidas e mais na onda de um futuro melhor sejam monarquias constitucionais. Mas à época, recuando 100 e muitos anos, 130 anos, 140 anos, o que nós tínhamos era algo que era o rei era sempre o pai, e era sempre o pai no sentido que ainda hoje damos àquela tradição de respeito por algo que é nuclear na sociedade ocidental, que é a família. O rei é o pai.
A pátria, a nação, se quiserem, ainda que sejam temas que se completam, mas não são idênticos, a pátria e a nação são a mãe. Portanto, o casamento entre o rei e a pátria e a nação, através da língua, através dos usos, costumes e tradições, e, sobretudo, acima de uma continuidade, que é a continuidade que pode a monarquia garantir, passa muito pelo antiliberalismo. Mas não é de sumenos, e ainda há pouco disse ao Saulo, na altura, os liberais conseguiram ganhar, mas ganharam com mercenários. Um exército que era constituído maioritariamente por estrangeiros, de todas as nações. Um pouco à imagem e semelhança das grandes legiões do Primeiro Império Francês, em que, como nós sabemos, até havia portugueses a combater nos exércitos de Napoleão I. O que eu quero dizer é que, por exemplo, o povo, aquele que dá de facto raiz à existência da monarquia, e não só à portuguesa, a todo o conceito de monarquia, é de quem emana a legitimidade do rei. Porque em monarquia, para lá do povo, há uma outra coisa que é o poder local. Por isso, o poder local, na época, estava com o rei Dom Miguel. E se quisermos, neste conceito de igreja, sentido lato, e povo, sentido lato, a verdade é que a nobreza maioritariamente estava, a maioritária nobreza histórica de Portugal estava com o Sr. Dom Miguel. Porque a nobreza moderna, a chamada nobreza liberal, muito marcada e muito vivenciada, não pelos usos, costumes e tradições, nem pela terra, mas sobretudo pelos negócios, é quem de facto consegue manter o liberalismo e manter Dom Pedro e a sua filha Dona Maria II. A verdade é que os monárquicos, povo, os monárquicos alta nobreza e a Igreja estavam com o Sr. Dom Miguel. Mas o Sr. Dom Miguel não fez nenhum golpe de Estado. Fez, ainda em jovem, também gostava de ir aos touros, também gostava de namoradas, era um homem normal e nos seus tempos de juventude esteve na Vila Francada, mas sempre em defesa do pai. Nunca esteve contra a coroa e quando aceita em Cortes Gerais legitimamente convocadas, foi o povo, a nobreza e o clero que, de facto, lhe sancionaram a ideia e o conceito de ser o rei de Portugal. Portanto, quando o Sr. Dom Miguel vai para o exílio, é um homem solteiro, é um homem despojado de dinheiros. Eu quero-vos dizer que tenho familiares que o acompanharam no barco e que estiveram em Roma com ele, montaram, e do Alentejo saiu tudo. Desde as companhias das Índias às pratas, tudo o que havia para levar para Roma, para ajudar, entre muitos outros, a existência da corte e do Sr. Dom Miguel. Quando o Sr. Dom Miguel tem estas filhas, algumas, como sabem, já são nascidas mesmo na reta final do Sr. Dom Miguel, já não é o Dom Miguel viçoso e o Dom Miguel de barbas jovem, com cabelo, é já um rei calvo e com longas barbas, muito vencido da vida, muito vencido da vida. Estas senhoras não nasciam em dinheiro. Tinham nascido em berço de ouro por aquilo que era o caráter do pai e da mãe, pela personalidade do pai e da mãe. Berço de ouro nesse sentido. Moral, igreja, e de facto uma igreja que não era a igreja renovada, era a igreja tradicional, obediente ao Papa, obediente à Santa Madre Igreja. Estas raparigas eram ricas, mas eram ricas porque foram educadas na simplicidade.
Eu que trabalho para a Casa Real desde 1976, não sei quantos anos é que se está a cumprir agora, porque fui chamado para acartar cadeiras destas na Sé no dia após a morte do Sr. Dom Duarte Nuno, e ainda hoje na Fundação sou eu que mexo em livros e o arquivo. Quero-vos dizer que esta minha geração que eu acompanhei, Dom Duarte, Dom Miguel e Dom Henrique, coitadinho já lá está um anjo, porque sempre foi uma pessoa muito boa e acredito mesmo que esteja no céu, foram príncipes que nasceram sem dinheiro. Foram príncipes que tinham que sobreviver com a exigência do pai e da mãe, tal e qual como foi na casa de Sr. Dom Miguel I. O exemplo manteve-se. O exemplo manteve-se. E eu sou testemunha disso. Por isso, o conceito que transborda deste livro e das trajetórias de 6 irmãs pode-se completar com a trajetória do único irmão delas que acaba por dar continuidade à dinastia. Porquê? Porque, efetivamente, outros, até com mais idade, recusaram o fardo, o trabalho, ao fim e ao cabo, aquilo que é o empenho gracioso e generoso, dádiva pura, de entrega ao próximo, de entrega ao outro, ficou a cargo de Dom Miguel II. Depois Dom Duarte Nuno e hoje Dom Duarte João, que todos nós conhecemos. Portanto, este livro demonstra à saciedade que estas 6 senhoras se calhar casaram-se muito bem, como nós hoje dizemos, porque se casaram com cavalheiros de posição e com dinheiro. Mas estas senhoras foram as que conseguiram transmitir aquilo que ainda hoje é uma realidade. É que a Casa de Bragança, na sua grandeza, comporta única e exclusivamente simplicidade, altruísmo, dádiva generosa. Mas este livro traz-nos, eu próprio reconheço que he leído coisas que desconocía e tenho muito presente incluso outros nietos de estas señoras como Doña Mafalda, que todavía es viva e vive em França. A verdade é que são estas mulheres que conseguem moldar já fora de tempo, porque já a Europa está a viver os idos da Revolução Francesa, já estão na plenitude de um conceito liberal e de um conceito de democracia participativa, mas são elas que conseguem passar a mensagem de algo que é muito importante e de que hoje, já há quase 50 anos, o Sr. Dom Duarte e os irmãos, e agora os filhos, o Príncipe da Beira, a Sra. Dona Maria Francisca e o Sr. Dom Dinis, conseguem ser paradigma, que é o paradigma das virtudes e das misericórdias. Estar para servir, dar de comer a quem tem fome, vestir os que nada têm de pano e, sobretudo, servir Portugal. Estas senhoras, que já não nasceram em Portugal, serviram Portugal e ainda hoje, naquilo que é o conceito da grande família cristã e católica e, sobretudo, monárquica, estas senhoras foram pedra de toque. Está, pois, o dátivo Sálvia e Ocanha de parabéns por este livro que fazia falta em português e que eu penso que poderia e deveria ser editado em outras línguas. Por exemplo, eu estou convencido que se nós chegarmos ao Liechtenstein, se chegarmos ao Luxemburgo, se chegarmos à Bélgica, estas senhoras são desconhecidas. Mas elas que são as verdadeiras heroínas deste livro, elas merecem ser conhecidas por quem hoje convive com as suas descendências e dinastias. Penso que a Itália é o primeiro passo a tomar já rapidamente. Desejo-te as maiores felicidades.
E quero também dizer que, e pede-me, isto já não sou eu que o digo, é o Sr. Dom Duarte, que a monarquia é passado. Está aqui este passado. É um testemunho que nos importa ler, que nos importa conhecer e, sobretudo, que nos importa ensalçar, que nos importa sublinhar para que se possa acreditar não na restauração, que se calhar não é uma quimera, mas que eu vejo quase como algo inatingível, numa reunião da Real Associação do Porto. O Sr. Dom Duarte ontem entregou-me o discurso, que aliás eu já o tinha lido e já o ouvi, aliás ouvi-o a treinar no dia 30 de novembro na Fundação, e pediu-me ontem, Vítor, leia esta parte do meu discurso, porque é extremamente importante que as pessoas tenham consciência de que a monarquia e o Portugal só se podem renovar com algo que é a ética, a moral e a ética. A moral, e isto não foi o que o Sr. Dom Duarte me disse para dizer, mas eu tenho que dizer aquilo que eu próprio penso, cumprindo também com a desobriga de ler o que ele quer que eu leia do seu discurso. A moral é aquilo que nos é imposto por um conjunto de regras e de normas de boa convivência. Penso que nisto estaremos todos mais ou menos de acordo. Mas a ética não. A ética, segundo o meu interior, segundo o meu jardim privado de pensamento, e sem qualquer veleidade intelectual, a ética é algo que nos é imposta de dentro do coração, da reflexão, da análise. A ética é algo que é aquilo que devemos ou que podemos fazer, pensar e fazer sem ser obrigatório. Ninguém obriga os príncipes a servir. Ninguém obriga. Mas é a ética das casas reais, é, sem que ninguém os obrigue, estarem e serem úteis ao seu semelhante. Serem úteis nos momentos de crise. Serem úteis nos momentos difíceis. Para os momentos bons estamos cá todos, para copos de vinho verde, espero que seja bom. E por isso é importante que, para o futuro, se pense que a ética esteve sempre presente como denominador comum do que é ser monárquico e, sobretudo, o que é ser monárquico no século XX e no século XXI. Ontem, a conversar com o Sr. Dom Duarte, dizia-me ele, Vítor, eles têm que ler Henrique Barrilar Ruas. Vítor, eles têm que ler o Hipólito Raposo. Eles têm que ler o António Sardinha. E eu dizia-lhe, e como o senhor próprio disse no discurso, também ler e, sobretudo, colher frutos da linha de pensamento destes três, mas também de Gonçalo Ribeiro Teles. Quando Gonçalo Ribeiro Teles escreve coisas como o novo modelo de desenvolvimento, a que chamamos ecodesenvolvimento, tem por objetivo a dignificação do homem, a justiça, a defesa da vida, a humanização criativa do território e o melhor aproveitamento em cada momento de todos os recursos, garantindo-se a permanência da capacidade de regeneração dos que são renováveis. Homens, terra, coisas, empresas, associações. É absolutamente necessário, ao procurarmos viabilizar Portugal, fazer uma reflexão sobre o nosso passado, as nossas raízes e o futuro como nação, livre e independente. Eu diria mais, soberana. Ao cairmos nas malhas do que é essa amálgama europeísta que nos impõe aqui em Portugal, em Espanha, o que devemos comer, o que devemos vestir, o que devemos fazer pelo politicamente correto,
estamos a descaracterizar-nos e a perder a nossa personalidade. E isto é ética. Portanto, quando uns quantos impõem uma ética e consideram que a ética boa é a ética deles. Não. A ética nunca pode estar submetida a conceitos outros que não seja a nossa própria decisão e a nossa própria reflexão, acompanhada por algo que é o coração. Por isso, eu penso que a estes três, António Sardinha, Henrique Barrilar Ruas e Gonçalo Ribeiro Teles, há que acrescentar algo que é a linha de raciocínio, uma estratégia que não pode nem deve de ser ocasião, não pode ser e não deve de ser o aproveitamento dos restos, deve de ser uma estratégia pensada, refletida e que imponha uma agenda que seja contrária àquela que nos é imposta de fora. Quero-vos dizer que já estou a falar há muito tempo, tinham-me dito 40 minutos, eu não quero passar os 40 minutos, mas já estou meia hora adiantado e por isso quero-vos dizer que é uma alegria muito grande estar no Porto, é uma grande vontade de vir também a uma parte das minhas raízes e saber que a Real Associação do Porto está de boa saúde e se compromete com a causa de defesa, dignificação e agradecimento da Casa Real, da família real e do Portugal eterno e real, que é o Portugal monárquico. Parabéns, pois, à Real Associação, ao dátivo Sálvia e Ocanha, que teve o mérito de fora. Em Portugal se diz de Espanha ni buen vento ni buen casamento, ni boda. Fíjate los malos que somos. Pero la verdad es que de fuera, de España, del vecino, ha llegado un buenísimo libro que se recomienda y que pido a todos que hagan la difusión. É importante que deste período conturbado da história, que antecede, vive e passa as lutas liberais e intestinas entre dois irmãos, entre dois conceitos de convicções ideológicas, se tenha consciência que estas senhoras, mesmo sem dinheiro, mesmo na pobreza e nas dificuldades, até de comer, dices en tu libro que Don Miguel II decía, no comas mucho porque los demás tienen hambre. Isto é o exemplo de ética, como é a ética do Sr. Dom Duarte e que tenta passar aos filhos, como aliás ele aqui o diz, na nota introdutória que tuve el privilegio de pedirle por Lima, por el traductor de tu libro. Muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades para las próximas ediciones.